Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Leia comigo essa última expressão, vamos juntos? Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar, pedir ao Espírito Santo que fale conosco nessa manhã, em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 32. Feche os seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que foi lida. Muito obrigado por cada pessoa que contribuiu com a sua obra nessa manhã, que o Senhor continue a abençoá-las grandemente. Muito obrigado por cada pessoa que está nesse culto de louvor e adoração ao teu santo nome, por cada família aqui representada. E nesse momento, ó Pai, eu quero pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Eu quero pedir ao Espírito Santo que use a minha vida com poder e glória para ministrar a vida do teu povo, Senhor. E que cada pessoa que entrou nesse lugar saia daqui fortalecido, alimentado, renovado pelo Senhor Jesus. Eu quero repreender todo o mal agora, quero pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, pessoal? Eu quero dar um título à minha pregação nessa série do mês de maio, que estamos falando sobre família. Após ler com vocês Mateus 14, 22 ao 32, eu quero propor um tema a você. Uma família andando sobre as águas é o tema da minha reflexão nessa manhã. Repita comigo: pela graça de Deus, eu e minha casa vamos andar sobre as águas. Amém, pessoal? Você pode dizer glória a Deus? Eu quero que nessa manhã você ande sobre as águas. Eu não tenho dúvidas, porque eu pedi para você fazer esta oração, porque eu pedi para você fazer essa declaração sobre a sua vida e sobre a sua casa, porque eu não tenho dúvidas que o nosso maior bem terreno, depois da salvação, é a nossa família. A coisa mais importante que um homem pode ter é a sua esposa e os seus filhos. A coisa mais importante que uma mulher pode ter é o seu marido e os seus filhos. A coisa mais importante que alguém pode ter são seus pais, são seus familiares, são as suas pessoas de sangue ou de criação que convivem no seu seio familiar. Querido, a família é o bem mais importante de todos, e nós não podemos negligenciar a família. Infelizmente, há muitas pessoas que estão negligenciando a sua própria família, que não estão cuidando do seu casamento, que não estão cuidando dos seus filhos, que não estão cuidando da dinâmica da família, que se esqueceram dos seus pais, que não estão vivendo a vida comum do lar, muitas vezes. A família é algo muito importante para a minha história e para a história de muitas pessoas que estão aqui nesse lugar. Mas quando a família não vai bem, você pode estar bem financeiramente,
Você pode estar bem no trabalho, você pode ser o melhor aluno da sua faculdade, mas quando você não tem um bom relacionamento com a sua família, quando o casamento não vai bem, quando a estrutura familiar está adoecida, nada caminha bem na nossa vida. Quantos concordam com o pastor? Diga amém, por favor. Querido, isso é uma realidade. Quando a família não vai bem, nada caminha bem. Por quê? Existe uma frase adventista que fala o seguinte: nenhum sucesso no mundo substitui o fracasso de um lar. Então, se há alguma coisa que nós temos que cuidar, é a nossa casa, é a nossa vida familiar. Em nossas casas, nós passamos por muitos momentos. Eu já vivi momentos gloriosos nesses 14 anos com a minha esposa e com as minhas filhas, momentos lindos, momentos emocionantes, momentos épicos que geraram alegrias no nosso coração, mas também na minha casa nós já vivemos momentos difíceis, turbulentos, de enfermidades, de tribulações, de lutas que vieram sobre a nossa caminhada como família. A família passa por momentos lindos e especiais, mas a família também passa por momentos delicados, momentos difíceis, problemas. Você sabe o que significa problemas? Muitos de nós estamos passando por problemas. Talvez a sua família está passando por um grave problema, afundando nas águas turbulentas da vida, como estava acontecendo com Pedro diante daquele temporal. Talvez você está vivendo a maior crise conjugal da sua vida. Ninguém sabe, porque olhando para vocês, todo mundo aqui tem uma família perfeita. Olhando para esse auditório, está tudo legal. Talvez você está aqui nessa manhã com graves problemas conjugais. Talvez o seu problema é nas finanças. As finanças estão com problemas. Talvez você está aqui nessa manhã com uma doença que chegou na sua casa e que causou tumultos às suas emoções, porque alguém da sua família está gravemente doente ou com a possibilidade de alguma doença. Sabe, queridos, eu poderia falar de inúmeras situações que são problemas para a nossa família, que são lutas para a nossa casa, mas eu quero que você escute a minha pregação. Você foi chamado por Deus para ter uma vida vitoriosa e uma vida abençoada. Você foi chamada por Deus e chamado por Deus para andar sobre as águas das dificuldades que surgem ao longo da nossa jornada. Mas para isso nós temos que aprender a confiar no Senhor. Quantos aqui confiam no Senhor? Você confia no Senhor? Amém. Que bom que você confia no Senhor. Eu espero que você aprenda nesse mês de maio a confiar individualmente e coletivamente, a confiar você, mas levar a sua casa a ser uma casa de fé, uma casa que estabelece a sua vida nos princípios da palavra de Deus. Sabe, querido, eu não sei ao certo qual é o seu problema nessa manhã, qual é a sua dificuldade, qual é a sua luta, mas a palavra que Deus me deu é que nós temos que ter uma família que confia no Senhor. E uma família que confia no Senhor, vimos no último domingo, ela crê na palavra, ela crê no que está escrito na Bíblia, ela crê nos princípios e valores do Evangelho. Mas essa família, ela também caminha sobre as águas. Essa família também acredita que é possível vencer o temporal, é possível superar a dificuldade, vencer a tribulação que tem acometido os nossos lares muitas vezes. Por isso a história de Pedro tem muito a nos ensinar nessa manhã. E após essa introdução, eu quero afirmar 3 coisas importantes para que você e a sua casa possam andar sobre as águas. Primeiro, Jesus está no controle de tudo. Repita comigo: o Senhor Jesus está no controle da minha vida. Amém, pessoal? Eu estou compartilhando com você algo que Deus falou à minha vida. Jesus está no controle de tudo. Ele está no controle da história. Ele está no controle da vida. Ele está no controle do passado, do presente e do futuro. Nada foge ao controle de Jesus Cristo. Nada foge à sua capacidade poderosa. É impressionante. Desde o início da minha conversão eu aprendi que Deus está no controle de tudo. Desde o dia que eu aceitei a Jesus, eu percebi que Ele tem as rédeas da minha vida, que Ele tem as rédeas, o controle. Ele está no comando de tudo, e por isso eu não preciso temer, por isso eu não preciso desanimar, por isso eu não preciso desistir na minha caminhada. Só é possível andar sobre as águas
quando confiamos que Ele está no controle, mesmo que não pareça, mesmo que você olhe para o seu lado esquerdo uma tremenda dificuldade, para o seu lado direito uma tremenda tribulação. Eu quero que você acredite. Eu aprecio demais um sacro hino, cuja letra, se tiver a letra, Rita, me ajude aí por favor, diz assim a redação desse corinho: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Quem conhece essa canção? Eu quero que você viva isso no seu coração. Eu quero que você acredite. Não foi à toa que o autor escreveu essa canção que diz assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Ergue tua voz e canta comigo. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Levanta suas mãos para os céus e canta. Segura de Deus, segura na mão de Deus. Ela te sustentará. Não temas diante e não olhes para trás. Segura de Deus e vai. Quando eu era criança, e quando você era criança, você aprendeu a andar porque você confiou no seu pai e na sua mãe. Você não lembra, mas o seu pai ou sua mãe pegaram na sua mão. Você pegou na mão do seu pai e da sua mãe. E se hoje você sabe andar, dirigir, conduzir, cozinhar,
trabalhar, estudar, foi porque você segurou na mão de alguém que tinha um controle sobre a tua vida. Então, coloque a tua vida nas mãos de Deus. Ele está no controle. Ele não perdeu a sua capacidade de salvar, de restaurar, de curar e de libertar. Nós podemos segurar na mão de Jesus, como Pedro segurou, pois Jesus tem o controle. No versículo 22 ele diz: entre no barco que eu vou orar. Ele vai orar. No verso 25 ele está orando, ele percebe os seus discípulos no meio do temporal, ele vai ao encontro dos seus discípulos andando sobre as águas. Querido, escute o que eu vou te falar. Não se preocupe como Jesus vai operar na sua vida, não importa a maneira como será. Quem esperava que ele surgisse sobre as águas? Muitos de nós, a gente coloca até orientações para Jesus, dizendo: é assim que você vai fazer, é assim que você vai agir, é assim que você vai operar, eu quero desse jeito, vai ser nessa hora. Mas ele tem o jeito dele, ele veio andando sobre as águas. Eu não sei como ele vai agir na tua casa nessa semana, mas eu creio que ele vai agir na tua família, em nome de Jesus. Para qualquer lugar que formos, para qualquer direção que tomarmos, para qualquer situação que você esteja enfrentando nessa manhã, nós temos que crer que ele está no controle de tudo. William Plumer, que viveu em 1802, entre 1880, foi um ministro presbiteriano. Ele era um homem muito eloquente, um homem muito usado por Deus. Inclusive, quando as pessoas falavam sobre ele, diziam que ele era um homem de uma grande experiência com o poder de Deus. E esse pastor afirmou o seguinte: por que somos tão vagarosos em confiar num Deus infinito? Como somos tão vagarosos em confiar em um Deus infinito? Por que eu e você temos essa dificuldade? Por favor, ele é infinito, ele é poderoso, ele tem o controle sobre todas as coisas. A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A Bíblia diz que ele reina sobre todas as coisas. E se provou na história dos apóstolos. Eles estavam atravessando o lago no barco, veio o temporal, e mesmo com o temporal, mesmo com a dificuldade, mesmo parecendo que eles iriam morrer, Jesus aparece no controle de tudo, acalma a tempestade e livra os seus apóstolos da tribulação. O mesmo Jesus que entrou no barco, o mesmo Jesus que acalmou a tempestade, é o mesmo Jesus que está aqui nessa manhã para tocar a sua vida, em nome de Jesus. Uma família que anda sobre as águas, ela acredita que Jesus está no controle de todas as coisas. Mas em segundo lugar, eu quero que você entenda nessa manhã, olha aqui para o pastor, escute o que eu vou te falar. Em segundo lugar, as tempestades, elas acontecem. As tempestades, elas são momentos difíceis que acontecem na nossa vida. Infelizmente, tempestades não são fáceis. Eu já morei em lugares que chove muito. Aqui chove, mas aqui não alaga. Dificilmente, de vez em quando o pessoal fala que alagou lá embaixo, lá no São Pedro, mas ninguém sabe o que é alagar. É só você morar em São José do Rio Preto. Lá quando você está na Andaló, que é uma avenida muito importante daquela cidade, na Badiba City, alaga até no teto do carro, alaga até pessoas infelizmente morrerem. Querido, impressionante, eu morava em Rio Preto, morei 6 anos naquela linda cidade, impressionante, começava a chover, você só via o povo saindo dessas avenidas correndo, desesperados, e quem marcava a bobeira, o carro era levado pela água, a moto era levada pela água. É impressionante esses lugares. Querido, eu quero que você entenda o que eu estou falando. Tempestade é uma coisa que, quando ela causa malefícios, quando ela causa tragédias, quem vive nesse ambiente já está preparado, sabe que uma hora ou outra vai acontecer. Eu tenho alguns amigos que moram nos Estados Unidos da América. Eu tenho um amigo meu, da minha intimidade, Levi, que foi me ouvir em Rio Preto, e ele mora em Miami, e sempre tem uma temporada de furacões, e ele posta lá junto com a Júlia, a esposa: estamos protegidos, estamos seguros. E eu, como nunca fui nesse lugar, eu sempre, no início eu perguntava para eles: e aí, está tudo bem? Mas eles já estão preparados. A temporada de furacões
nos Estados Unidos é de junho até novembro. Então todo norte-americano, ele já sai de casa preparado para enfrentar um furacão, preparado para enfrentar uma dificuldade. A maioria das casas tem um porão onde eles se escondem quando acontecem os furacões que destroem as casas. As casas já são feitas para essa perspectiva. Por que eu estou falando disso? Muitos de nós estamos vivendo uma mensagem evangélica em que você não terá dificuldades na vida, porque o cara lá do copo d'água falou que você não vai ter. Querido, isso é mentira. Os furacões acontecem na vida das pessoas. Os apóstolos são a prova disso. Foi Jesus que mandou eles entrarem no barco. Foi Jesus que falou: atravessem. Então não é porque a gente batizou, que a gente é profeta, que a gente frequenta a igreja, que a gente é de Deus, que pode não acontecer um furacão na minha vida e na sua vida. Note bem, eu não quero que aconteça, mas eu não posso enganar você dizendo que não pode ocorrer alguma coisa na sua vida ou na minha vida. Querido, eu quero nessa manhã dizer a você o seguinte: as pessoas que enfrentam tempestades e são conscientes delas, estão preparadas em relação à sua rotina, em relação à sua casa, em relação à sua vida, em relação ao seu cotidiano. Muitos de nós não estamos preparados para enfrentar uma tempestade. Muitos de nós corremos o risco de termos a mesma atitude que a esposa de Jó. Jó era um homem rico, Jó era um homem abençoado, Jó era um homem que tinha vida espiritual, era um homem religioso, tinha filhos lindos, tinha uma casa maravilhosa, devia ter uma carruagem fantástica, a top da época. Se ele tivesse celular, ele teria o melhor. Se ele tivesse um rancho, seria o melhor. Esse homem era o mais rico da sua região. E ele foi acometido por várias tragédias, por vários temporais. Primeiro perdeu os seus bens, depois ele perdeu os seus filhos, e por último ele perde a sua saúde. E veja o que está escrito na palavra em Jó capítulo 2, versículo 7 até o versículo 10. Acompanhe aqui na tela, ou abra a sua Bíblia por favor nessa manhã. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava sentado entre as cinzas. Então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Jó capítulo 2, versículo 7 ao versículo 10. Essa mulher é a expressão de muitos evangélicos hoje, que só estão numa igreja enquanto são abençoados, enquanto tudo dá certo. Mas eu quero dizer para você, se você quer andar sobre as águas, você tem que ter a noção que tempestades acontecem. Você tem que estar vigiando, preparado, tentando discernir se é de Deus, se não é de Deus, se é Deus trabalhando na sua vida, se é um ataque do inimigo contra você na sua jornada. Eu tenho certeza que os discípulos não contavam com aquele terrível temporal, porque toda vez Jesus fez milagres, toda vez Jesus curou pessoas, toda vez eles começaram o ministério deles vendo Jesus transformar água em vinho. Então eu fico imaginando que a última coisa que passava na cabeça deles era essa tempestade que aconteceu no mar da Galileia. Sabe, queridos, isso nos ensina que nós deveríamos estar mais preparados para as adversidades da vida. Nós nunca contamos com o desemprego, nós nunca contamos com o câncer, nós nunca contamos com um acidente de trabalho, nós nunca contamos com um acidente de carro, nunca contamos com uma traição, nunca contamos com uma agressão, nunca contamos com essas coisas. Quando eu estive pastoreando em Lusiânia, que eu fiquei muito doente, querido, eu fiquei impressionado. O médico olhou para minha cara e falou: você está com uma prostatite, meu filho, e se você não tratar, você vai ter problema o resto da sua vida, com 35 anos.
e aquilo me abalou profundamente, aquilo mexeu comigo, aquilo me fez chorar, aquilo me fez passar por momentos de tribulação na minha mente, nas minhas emoções. Querido, eu quero que você entenda nessa manhã que as tempestades, elas são mais reais do que a gente imagina, e por isso eu convido você a ser alguém consciente. Eu convido você a entender que mesmo que a tempestade que você está passando seja difícil, você não deve desistir, porque as tempestades vieram sobre os apóstolos, vieram sobre os profetas, vieram sobre homens e mulheres de Deus, mas a tempestade não dura a vida inteira. A tempestade uma hora acaba, e mesmo que seja o dia mais nublado da sua vida, mais chuvoso da sua vida, seja a maior ventania da sua vida, acima das nuvens o sol está brilhando, acima das nuvens o céu está azul. Se você está vivendo uma dificuldade nesse dia, nessa semana, talvez você teve a pior semana, ou o pior mês da sua família, eu quero que você entenda, o sol continua brilhando para você, Deus continua com seus olhos voltados para a sua vida, e Ele vai restaurar a sua vida, Ele vai acalmar a sua tempestade, se você levar em consideração a terceira ideia da minha pregação nessa manhã, no tema, uma família que anda sobre as águas. Uma família que anda sobre as águas é uma família que olha para Jesus. Diga para a pessoa do seu lado: você precisa olhar para Jesus, meu irmão. Eu não senti firmeza, algumas pessoas não falaram. Diga: você precisa olhar para Jesus. Você precisa ter os seus olhos em Jesus Cristo, Filho de Deus. Veja que interessante no texto, voltemos ao texto da nossa pregação, em Mateus 14. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Enquanto ele olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Enquanto você olhar para Jesus, você vai andar sobre as águas. Enquanto você olhar para Jesus, você não vai afundar, você não vai ser derrotado, você não vai ser destruído pela dificuldade que você está passando. Pelo contrário, você vai ser fortalecido, você vai ser levantado, você vai ser curado pelo Senhor, em nome de Jesus. Queridos, há pessoas que duvidam dessa cena da Bíblia. Eu quero dizer para vocês, mesmo que eu tenha feito um seminário teológico na ocasião de uma linha liberal, do ponto de vista teológico, que relativiza o texto bíblico, eu creio na literalidade dessa história. Eu creio que Jesus Cristo andou sobre as águas. Eu creio que Ele tem esse poder, porque eu já vi Ele fazer tanta coisa. Eu já vi Ele fazer coisas impossíveis. Eu já vi Ele tirar pessoas de UTI. Eu já vi Ele fazer milagres. Ele dá provisões, Ele fazer uma perna aumentar. Eu já vi Ele fazer coisas inacreditáveis acontecerem na vida de pessoas. Então, quando eu leio que Ele andou sobre as águas, eu não tenho dúvidas. Eu posso duvidar de qualquer outra coisa que haja nessa terra, mas eu não duvido que Jesus andou sobre as águas. Mas há muita gente que duvida, porque a nossa geração é a geração mais cética de todas. É a geração que prefere desacreditar a dar um voto de confiança. É uma geração que não consegue esperar em Deus, que não consegue descansar em Deus, que não consegue ter esperança no sobrenatural do Senhor. E eu espero que isso não seja o seu caso. Eu espero que você não seja assim. Eu espero que você seja alguém que creia no que está escrito na palavra de Deus, como pregamos no último domingo. O ceticismo atrapalha, o ceticismo não muda a realidade das pessoas. O ceticismo de Pedro fez ele afundar sobre as águas. Ele começou a duvidar, ele achou que a tempestade tinha mais poder do que Jesus. E talvez o problema da sua família, talvez o que você está vivendo, você está nessa situação. Não estou afirmando, estou dizendo talvez, porque você está olhando mais para a tempestade e dizendo: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas não meu Deus no sentido, é com você, meu Deus.
mas o meu Deus do jargão popular, o meu Deus, ai meu Deus, mas não é o meu Deus dizendo, eu creio Senhor, eu creio, eu vou esperar, eu tenho certeza que o Senhor vai me socorrer, que o Senhor vai me livrar, que o Senhor vai me abençoar, através do poder do Espírito Santo de Deus. Há pessoas que duvidam, mas nessa manhã, eu quero lembrar um versículo que eu li esta semana, que eu publiquei nas minhas redes sociais e que eu compartilhei com as pessoas. Hebreus capítulo 12, verso 2. O autor de Hebreus, ele afirma assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Coloque a Nova Versão Internacional, por favor. Vamos ler juntos? Toda a igreja comigo, bem forte. Leia para a sua vida agora, bem forte. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Escute o que eu vou te falar nessa manhã. Você precisa olhar mais para Jesus. Você precisa manter o seu foco nele. Você não pode olhar para as situações difíceis que você tem passado. Você não pode continuar olhando para o noticiário. Querido, se eu for olhar para o noticiário dos jornais de Maringá, de Marialva, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, a gente cai numa depressão profunda, porque a cada dia aumenta a toxicidade dos alimentos, a cada dia aumenta a poluição, a cada dia aumenta os rumores de guerra, a cada dia aumenta a instabilidade política, a cada dia aumenta a corrupção, a cada dia fica mais difícil a vida, a cada dia que a gente olha ao nosso derredor dá vontade de se esconder num buraco, dá vontade de não sair de casa, dá vontade de não lutar, dá vontade de não perseverar. Mas se você olhar para Jesus, você vai perceber alguém que venceu a morte, alguém que venceu a cruz, alguém que venceu o diabo, alguém que venceu todos os seus temores. Sabe esses medos que você tem dentro de você? Jesus venceu todos eles na cruz do Calvário. Então você precisa fazer apenas uma coisa: olhar para Ele e não tirar os seus olhos dele. Contemple o Senhor. Olhar para Ele é adorar a Ele. Olhar para Ele é confiar nele. Olhar para Ele é você viver na perspectiva do que Deus tem para você a partir de agora, e não aquilo que as circunstâncias têm tentado estabelecer para a sua vida. Querido, eu quero terminar a minha pregação dizendo que todas as famílias nos evangelhos que tiveram dificuldades ao olharem para Jesus venceram as suas dificuldades. A sogra de Pedro foi curada, o paralítico que foi levado dentro daquela casa foi curado, a filha de Jairo foi curada, o endemoniado foi liberto. Todas as famílias que recorreram a Jesus, que tocaram em Jesus, que falaram com Jesus, que adoraram a Jesus, foram visitadas pelo poder de Deus. E não será diferente com você, não será diferente comigo nessa manhã. Eu quero que nessa pregação você tome para a sua vida o que eu estou ministrando. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. Quando Pedro tirou o olhar de Jesus, ele afundou nas águas. Mas mesmo assim, Jesus estendeu a mão para ele, Jesus o socorreu, Jesus o levantou dessa incredulidade. Então eu quero convidar você a fazer o mesmo. Mantenha os seus olhos no Senhor. Como que eu faço isso, pastor? É muito simples, basta você vir à casa do Senhor ouvir a palavra, que a palavra de Deus que a gente prega na igreja vai levar os seus olhos para o Senhor. Basta você ter a sua vida com Deus durante a semana, pegar a sua Bíblia todo dia, pegar lá um texto, meditar, estudar, cantar um louvor, fazer as suas orações. Basta você jejuar por essas situações que você tem passado. Eu quero ver se não vai acontecer alguma coisa, eu quero ver se Ele não vai agir, eu quero ver se a tempestade não vai passar, eu quero ver se a mão de Deus não vai se manifestar na sua vida. Eu desafio cada família nesse auditório a colocar a sua confiança
no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso eu concluo a minha pregação de hoje, afirmando que uma família que confia no Senhor não está isenta da tempestade, não está isenta de ter uma dificuldade ou desafios na sua jornada, mas ela pode sim andar sobre as águas, ela pode sim superar os obstáculos. Você pode sim vencer essa enfermidade, você pode sim ter uma porta de emprego aberta nesta semana, como prova da grandeza de Deus na sua vida. Você pode sim ver Deus restaurando o teu casamento, a tua esposa, os teus filhos, abençoando a tua casa. Você pode ver, porque Ele é real, Ele está vivo, Ele reina sobre todas as coisas. Então que possamos crer que Jesus está no controle de tudo, que possamos crer que mesmo que a gente afunde, Ele não vai nos deixar morrer afogado, Ele não vai nos abandonar. Qualquer pessoa pode abandonar você, qualquer pessoa pode deixar você, mas o Senhor nunca te deixará, porque Ele prometeu estar presente na vida do seu povo. No Antigo Testamento, uma nuvem e uma chama de fogo guiando e protegendo o povo de Israel. No Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração. Ele prometeu estar com você, comigo. Então que você creia que a sua família nessa manhã possa ser uma família que confia no Senhor e na sua palavra, em nome de Jesus. Amém.